Olá! No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa construção, né? Como é que a gente vai aí adquirindo nossas crenças, nossa visão de mundo? Será que o problema sempre está na base? Ou seja, né, nos nossos pais, cuidadores, enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá! Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, compartilhe o vídeo, curte, enfim, propague aí o conhecimento, tá? Aqui no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo bem interessante, né? Aqui no canal eu trabalho com o tema, falo sobre o transtorno de personalidade narcisista que acometem pessoas que são mães, pais e que às vezes acaba aí trazendo certa dificuldade ou dificultando a vida desses filhos, né, por conta desse transtorno. Então, aqui a gente já esclareceu sobre critérios diagnósticos, a gente fala sobre essa influência da base na vida desses filhos, o que acarreta, o que deixa de acarretar, qual a intencionalidade desses pais, enfim, a gente aborda vários assuntos. Mas eu queria trazer, né, pontuar, na verdade, um oposto, né? Porque às vezes a gente acredita e deposita na base, ou seja, nos nossos pais, o motivo por todos os conflitos que vivemos, por todas as dificuldades que passamos, tá? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque não é bem assim que funciona. Nossa visão de mundo, a forma com que a gente se enxerga, ela é construída, né, na maior parte aí na nossa infância e adolescência. Tem sim muita influência dos pais, ou às vezes, né, do cuidador, quem foi o seu cuidador mais próximo, de professores, de amigos com quem a gente conviveu, do que a gente ouviu, do que a gente viu, do que a gente percebeu quando criança, né? E aí, por isso, né, nesse processo todo, vamos construindo crenças, construindo aí a maneira com que enxergamos, tá? Porém, não apenas isso constrói a nossa visão de mundo, né? Não apenas isso nos faz ter comportamentos destrutivos, inseguranças lá na frente. Eu quero falar sobre um filme que eu assisti que chama Pais e Filhas. Ele tem aqui no YouTube. E eu achei bem interessante a temática, porque é o meu modo de perceber o filme, de interpretar, tá? E eu digo isso porque cada um tem a sua forma de interpretar. Eu tive a minha vivência, a minha subjetividade, e ela me faz olhar o mundo de uma certa forma. Às vezes a sua forma é diferente da minha, por isso que eu digo a minha forma de interpretar. Eu assisti esse filme e eu achei bem interessante, porque o que eu percebi ali foi um pai que, apesar das dificuldades que ele vivenciou, que ele passou, ele tinha problemas mentais, ele sofreu um acidente e ficou com sequelas, e ele tinha esses problemas de saúde. E mesmo assim, você via o amor e a dedicação dele para com a filha. A vontade de criar, de educar da melhor forma possível. Mas isso por si só não impossibilitou, né, que essa menina, quando crescesse, quando fosse uma jovem adulta, não enfrentasse problemas. Ela, por exemplo, tinha comportamentos autodestrutivos. O que é isso, Gabriele? Sabe quando a gente não tem cautela conosco, nós somos negligentes, né, com a gente mesmo, então vou lá e pratico sexo sem proteção, com pessoas desconhecidas, me coloco em vulnerabilidade, em risco, né, até certo ponto, tô sendo negligente comigo. E ela tinha esses comportamentos, ela de alguma forma se sabotava para que nenhuma pessoa chegasse perto dela e pudesse demonstrar amor, né? Ela preferia se manter sozinha para que não tivesse que ter todo o processo de uma relação, os conflitos de uma relação,
ela tinha um medo de ser deixada, de ser abandonada, porque ela havia perdido a mãe, o pai se esforçou o quanto pôde para cuidar dela, mas ele acaba falecendo, né? Acontece um acidente e ele acaba morrendo. E ela cria em si esse medo, esse receio de ser deixada. Eu não quero me apegar a ninguém porque eu vou ter que sofrer quando essa pessoa me deixar. Então percebe, ela própria, diante da interpretação que ela teve de uma situação, começa a ter esses comportamentos que a sabotam. Percebe que talvez ali a base dela foi uma base, né, que deu todo o apoio. Mas isso por si só não bastou, porque tem a sua parte também. Quando a gente fala, por exemplo, no processo de psicoterapia, a gente fala que é colaborativo, porque o profissional vai orientar, direcionar esse paciente, mas ele precisa se impulsionar e fazer o que precisa ser feito e mudar os pensamentos, a forma com que ele olha, se esforçar, né? Fazer a sua parte. E a mesma coisa, nós tivemos uma convivência, alguém cuidou, criou, nos educou, às vezes sim influenciou em certas inseguranças, em comportamentos que a gente acaba tendo que são autodestrutivos, em comportamentos que a gente vai seguindo e repetindo sem ao menos questionar ou refletir, mas dado um certo momento, a gente precisa questionar se é isso que a gente quer ser, se é isso que a gente quer fazer, quais são os nossos valores, entende? Aqui essa menina teve uma base aparentemente saudável, funcional, mas a conotação que ela deu foi diferente e com isso ela afastava as outras pessoas, né? Então, tá, Gabriele, não entendi, e aí? Qual que é, né? Qual é a reflexão desse vídeo? Eu quero justamente que você avalie isso. Eu sei que você teve uma base, que você teve alguma criação, e se você tá aqui no canal, possivelmente você acredita que seus pais, sua mãe, seu pai, seus cuidadores, tenham traços do transtorno de personalidade narcisista, ou efetivamente fecham, né, aí o diagnóstico, ou porque você acredita que seus pais são tóxicos, controladores, eu não sei. Se você tá aqui, talvez esse seja o seu motivo. Mas eu quero que você entenda que você pode ter tido essa base, mas que a partir de hoje você pode ressignificar a sua história. Você pode dar outra conotação. Né? O que eu tô querendo dizer aqui é que sim, tem grande porcentagem da nossa base, dos nossos pais, da gente pegar essa bagagem e trazer com a gente. Mas percebe que nesse filme foi um pouco diferente. Ela criou aí uma interpretação diferente e seguiu a vida dela com essa interpretação. Ela só conseguiu mudar quando ela se observou e falou, não, eu preciso enfrentar isso. E o que acontece é que às vezes dói quando a gente precisa enfrentar, né? Então o que eu quero dizer, avalie. Se as suas questões foi por conta da sua base, avalie. Se não foi, avalie também, né? Quando a gente começa a tomar consciência da questão, começa a buscar evidências, começa a se questionar, aí a gente torna possível a mudança. A gente torna possível alcançar os nossos objetivos, ressignificar essa insegurança, reestruturar a maneira com que a gente pensa e aí galgando outros caminhos. Certo, gente? Era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Eu vou deixar a indicação do filme aqui, eu acho que vale a pena assistir, tá? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.